Canal Bernardo 80, salve! Nesse vídeo aqui eu vou pela primeira vez falar de uma treta que vem bombando muito no YouTube. E essa é a treta do Nando Moura contra o MBL. Uma treta que cada dia vem escalando mais. Já está hoje no Poder Judiciário, já eliminar, saindo uma hora a favor do MBL, outra hora o Nando Moura consegue reverter essa liminar, cada vez mais se escalando. Tudo parece que começou por causa do logotipo novo, se não me engano não é do MBL, é do Partido Missão, que é vinculado ao MBL. E então o Nando Moura criticou o logotipo, não sei o que os caras responderam, que o Nando Moura levou pro lado pessoal e a treta foi se escalando. Aí chegou na questão do fundão eleitoral, que o Nando Moura acusa, não só que o Nando Moura acusa, mas é a questão que é um fato, é que o MBL em princípio era contra o fundão eleitoral, e há vídeos do Kim Kataguiri, de outros membros, né, como o Renato Batista, que é um membro que tem muita treta com o Nando Moura, lá que o Nando Moura apelidou ele de mamato golpista. Então, esse Renato Batista também gravou vídeos e outros membros ali posicionando contra o fundão eleitoral, de que queriam combater o fundão eleitoral, de que não é algo ético. Porém, depois o MBL, todos esses membros, incluindo o Kim Kataguiri, acabaram mudando esse posicionamento, né, sob o argumento de que é necessário utilizar o fundão eleitoral que seria necessário utilizar o fundão eleitoral para combater o próprio fundão eleitoral, que chegando no poder eles iriam então eles iriam, sei lá, fazer um novo decreto-lei, trabalhar por um novo decreto-lei, algo para revogar essa utilização do fundão eleitoral, e também tendo um argumento de ter condições de competitividade eleitoral, já que a maioria dos partidos rivais, como por exemplo o PT, entre outros partidos, utilizam o fundão. E com o fundão eleitoral, cada partido com o fundão eleitoral tem acesso a uma boa quantidade de dinheiro público. Eu não recordo agora qual é o valor, mas é um valor muito grande, na casa de milhões, que cada partido pode obter com o fundão eleitoral. Então o MBL, né, com o argumento também de que necessita desse dinheiro para ter condições de competir com os outros partidos, começou então a tomar também esse fundão eleitoral e a defender, não defendendo o fundão eleitoral como algo válido necessariamente, mas que eles também necessitam, eles mantêm o argumento de que o fundão não é ético, mas que por outro lado eles necessitam do fundão eleitoral para chegar ao poder e derrubar o fundão eleitoral. Então o Nando Moura atacou muito essa questão de hipocrisia do MBL, em princípio ser contra o fundão eleitoral e agora está tomando o fundão eleitoral, que é dinheiro público. Em parte eu concordo com o Nando Moura, eu acredito que eles deveriam ser éticos sim, porque se tu quer pregar moralidade, ser um partido novo que vem realmente para mudar o cenário, eu acho que poderiam sim dar o exemplo, já que o MBL é um partido muito influente nas redes sociais, e isso as redes sociais elas fazem muita diferença no processo eleitoral, e eu acho que eles poderiam ter dado um grande exemplo de superação em ter aquele argumento, que não seria só um argumento, mas triunfar sobre os partidos grandes e corruptos com base somente nas redes sociais. Eu acredito que isso seria possível, como o MBL já logrou isso, que Kim Kataguiri chegou ao poder sem fundão eleitoral. Eu acredito que também não precisava. Eu não digo que o Nando Moura tem absoluta razão, nem que o MBL tem absoluta razão. Não me posiciono
favoravelmente a nenhum dos lados. Eu concordo em parte com o argumento de ambos os lados. Mas o que eu acho censurável, reprovável, tá? Isso não quer dizer que eu esteja do lado dos argumentos do Nando Moura, mas é a maneira nojenta, como o MBL, especialmente o Renato Batista, a maneira nojenta como eles vêm atacando o Nando Moura. O Nando Moura é um cidadão, é um professor de música, embora ele seja engajado em política, ele não é um político. E a maneira como eles atacam, vem fazendo de tudo para censurar o Nando Moura, humilhando ele, chamando de tudo quanto é coisa, assim, de baixo escalão, atacando ele moralmente da maneira mais suja possível, falando mal do pai dele, né? E falar antiético seria elogio, né, para esses ataques, especialmente do Renato Batista, o Renan Santos, o Arthur Duval, eles todos se juntando em um vídeo, eles mandando o Nando Moura tomar no cu num vídeo, sabe? Eu acho que isso reflete a maneira como eles tratariam qualquer cidadão que fosse se opor a eles. Uma coisa absurda também, um partido que se diz defensor da liberdade de expressão, pegar e entrar com uma ação judicial com pedido liminar para remover 40 vídeos do Nando Moura que ofende eles na questão do fundão eleitoral. Eu acho absurdo isso, né? Eles vêm rasgar saco ali do Danilo Gentili, que com Danilo Gentili eles falaram, vamos fazer um projeto de lei que impede político de censurar um cidadão. Mas isso é muita hipocrisia. Eles próprios estão censurando um cidadão. No caso do Nando Moura, é um cidadão como qualquer outro, professor de música, censurando ele de se manifestar contra o MBL. Isso é muita hipocrisia, né, para um partido que se diz defensor da liberdade de expressão. Cadê a coerência em querer censurar os 40 vídeos do Nando Moura? E isso é um tremendo tiro no pé, porque aquilo que tu quer censurar, tu tá indicando justamente onde é o teu ponto fraco, é naquilo que tu quer censurar. Então o ponto fraco do MBL realmente, dói muito neles, quando o Nando Moura menciona, né, essa utilização antiética do fundão eleitoral, que eles tiraram, sei lá, mais de 40 mil reais. Teve um gasto, né, do partido, 40 mil reais em caixa de papelão, né, que o Renato Batista utilizou num comercial, e fundão, acho que foi dinheiro do fundão eleitoral que ele utilizou para comprar essas caixas de papelão todas, 40 mil reais em caixa de papelão. Então eu acho absurdo, né? Um partido defende a liberdade de expressão e quer censurar um cidadão normal, né? Falta muita coerência aí pro MBL. E todo exagero, parte de ofensas. Os vídeos do Renato Batista são muito pesados, assim, são intragáveis, assim, de assistir a maneira como ele ataca, humilha o Nando Moura nos vídeos, tanto que o Nando Moura sumiu um tempo do YouTube. Ninguém chegou a comentar isso, mas eu reparei que o que fez o Nando Moura sumir mesmo do YouTube foi o peso de todos esses ataques do Renato Batista, sabe? Tem que ter muito estômago para tu suportar ser atacado por um camarada desses. É um cara que sabe atacar pesado ali, esse Renato Batista. Aí o Nando Moura retornou depois do YouTube e esse cara faz assim um pior tipo de vídeo. Não é por isso que eu tô concordando com tudo que o Nando Moura fala. Não concordo com tudo que o Nando Moura fala. Eu acho que a boa parte da motivação do Nando Moura é uma rixa pessoal que ele tem com o MBL ridícula, que começou por conta do logotipo lá, uma crítica que ele levou pro lado pessoal sobre a própria crítica que ele fez do logotipo do partido Missão. Eu acho que o Nando Moura tem muito uma questão
forte de ego, uma pessoa pouco flexível. Então, uma crítica ao Nando Moura, para quem achar que eu tô defendendo o Nando Moura, não tô defendendo, tô criticando só a maneira como o MBL, grosseira como o MBL ataca ele, né? Um cidadão que critica o partido poderia ser eu ou você, né? Você pode ser do lado do MBL, mas sabe que se você criticasse o MBL, também viraria um alvo, né? Sendo humilhado, virando chacota, né? Eu acho que como eu sou uma pessoa, sei lá, faço 0 visualizações, 0 a 5 visualizações por vídeo, esse vídeo seria ridículo de chegar no MBL. Mas é certo que se esse vídeo tivesse alguma repercussão, pouco provavelmente, os caras do MBL iriam fazer todo tipo de humilhações e troça comigo também. E qualquer pessoa que pegar uma câmera e falar mal deles também viraria alvo. Eu não vou virar alvo porque eu não tenho alcance, né? Estariam ali me zoando também de tudo que é jeito. Olha esse cara ridículo com barba branca de velho, e estariam me colocando os piores apelidos possíveis, né? O jeito ali de desmoralizar mesmo qualquer pessoa que tente aquele tipo de ataque ad hominem, né? De não atacar o argumento, mas sim atacar o argumentador, defeitos físicos, qualquer coisa assim que possam tentar descredibilizar uma pessoa sem atacar os argumentos, né? Sem atacar os argumentos que essa pessoa está utilizando contra eles. Então, do lado do Nando Moura também é uma pessoa que leva tudo muito pro lado pessoal e que também o Nando Moura, ele também, por um lado, ele é muito debochado, né? Ele também, quando ele quer atacar uma pessoa, ele ataca de maneira pesada o Nando Moura. Não dá pra dizer que o Nando Moura é santo, mas eu acho que a maneira como o MBL tá atacando ele, sendo uma entidade política, né, um partido político, eles deveriam tratar de uma maneira mais profissional isso, responder o Nando Moura de uma maneira profissional, sem atacar sujo, sem atacar pesado. Se fosse o caso, utilizasse o poder judiciário, mas tá atacando ali pessoalmente o cara, tentando destruir a vida dele de tudo que é jeito, fazendo vídeo, uma galera mandando ele tomar no cu. Isso é muito infantil. Eu acho que isso tira a credibilidade do MBL como entidade, como partido, sabe? Um bando de infantilóides, palhações, sabe? Eu acho que no cenário político a gente precisa ter gente séria de verdade, não gente que finge seriedade. A maioria dos políticos são palhaços que fingem seriedade, né? Mas quando são questionados, faltam toda a ética possível, arguem os ad hominem, palavrões mais sujos, sórdidos possíveis. Tem muito mais o que falar, né? É uma treta lamentável de ambos os lados. Também da parte do Nando Moura, porque creio que ele poderia também, da parte dele, reconhecer pautas que o MBL também atua de maneira positiva. Projetos de leis, eu não recordo agora como citar, mas tem muita coisa boa que o Kim Kataguiri tem feito e o Nando Moura poderia ter reconhecido. O Kim Kataguiri também se dedicou a ser testemunha no processo do Nando Moura contra o Felipe Neto, um camarada que ajudou o Nando Moura, e o Nando Moura também não teve gratidão com ele. Então tem muitos erros dos dois lados. Então eu não tenho partido, mas tem pontos que eu concordo com o Nando Moura, pontos que eu concordo com o MBL. Eu concordo com o Nando Moura sobre a coerência do uso na utilização do fundão eleitoral. Por outro lado, eu também compreendo a argumentação do fundão eleitoral do MBL, da utilização que, no caso, que eles têm que combater fogo com fogo, e a necessidade deles de utilizar o fundão para terem condições de maior competitividade no cenário político. Eu acho compreensível isso, mas ainda assim eu acho incoerente, porque se é um partido que vem, uma entidade, fundou um partido missão, que quer fazer algo novo nesse país, eu acho que eles deveriam dar o exemplo
por mais que tenham dificuldade em ter êxito e manter assim, manter coerente, tentar o êxito buscar o êxito da maneira difícil, no nível hard mesmo, sem utilizar fundão. Isso ia ser uma grande superação para todos eles, e eu acho que teria elevado a um grande patamar moral e credibilidade maior do partido. Então, utilizar o fundão está diminuindo muito o valor deles. Esses ataques baixos ao Nando Moura é um ataque, é como cuspir para cima. O pessoal do MBL acha que está atacando o Nando Moura, e eles estão atacando a si próprios, diminuindo a credibilidade deles, sabe? Quem tem uma visão mais neutra, como é o meu caso, vê que eles estão diminuindo mesmo a credibilidade. Eu já simpatizei muito com o MBL, mas eles têm ultimamente caído muito no meu nível, e não porque eu simpatizo com o Nando Moura. Tem muita coisa que eu discordo com o Nando Moura. A maneira também como ele atacou o Bolsonaro, eu não concordo. Inclusive penso que o Nando Moura ele tem parte de responsabilidade pela ascensão do Lula, porque foi justamente aquela parcela neutra da população que faltou para eleger aquele 1% dos neutros. E isso aí tem muita influência do Nando Moura, dessa massa neutra que potencialmente teria votado no Bolsonaro. O Nando Moura ele errou muito, e não sou um fã dele cego, nem sou fã dele, tá? E apenas aqui questiono a maneira como é brutal como o MBL vem atacando ele, desnecessário. Poderiam tudo ter respondido no Poder Judiciário. Eu acho que o MBL tem sim sua razão em se defender do Nando Moura, mas não dessa maneira infantil, tentando destruir a vida do cara, sujando o cara tudo que é custo. Maneira mais correta, creio, no meu ponto de vista, seria responder ele eticamente. Eu gravo um vídeo resposta, mas de maneira ética, aqui ó, respondendo cada ponto do Nando Moura. Mesma coisa o Bolsonaro, quando o Nando Moura criticou o Bolsonaro no começo, ali o Nando Moura respondeu aos pontos. Por que o Bolsonaro, e pontos corretos do Nando Moura, nomeia um procurador-geral, o Aras, que é vinculado ao PT, tal, que já foi parte do PT, do governo do PT. E o Bolsonaro podia ter dado uma resposta ética também pro Nando Moura. Aí vai chamar ele de anão, sei lá, anão não, mas de aquele careca que era cabeludo. E aí comprou uma briga ali, também um ranço muito grande que foi se escalando. E o Nando Moura, só pelo lado errado dele, nunca elogiou nada que o Bolsonaro fez de bom na questão da economia, lá que o governo Bolsonaro terminou muito bem, sem déficit. O Nando Moura podia ter reconhecido, não. É um cara que, quando tem um ego ferido, ele só ataca. Pode até ser compreensível a questão do MBL atacar ele de maneira pessoal, mas não é justificável. O MBL é um partido que vem com a promessa de inovar no campo político, romper com a velha política, mas é romper com a velha política utilizando a velha política, né? E falta muita coerência. Então é isso, essa é a minha opinião, meu 0,0005 centavos ou 0,001 centavo aqui nessa treta que já é bem conhecida aí da internet. Você cair de paraquedas nesse vídeo, simpatiza, sei lá, com o Nando Moura, simpatiza com MBL, dependendo do seu ponto de vista, você pode ficar, sei lá, chateado comigo, mas essa é simplesmente é a minha opinião. Tem algum comentário, sugestão de tema, comentário relativo a esse vídeo, deixa aqui na aba dos comentários, canal Bernardo 80. Falou, valeu!